Olá, alunos da Rede Pública de Ensino. Estamos aqui para acompanhar uma videoaula organizada para vocês neste momento de pandemia do novo coronavírus. Quero felicitar a todos, e dizer que estão de parabéns por estarem aí acompanhando as videoaulas. É um momento muito importante para vocês de aprendizado. Agora a gente está numa nova era, vamos ter que aprender a lidar com as novas tecnologias. Então, parabéns. Vamos agora acompanhar a 13ª aula de língua portuguesa. A gente vai fazer uma retomada de um conteúdo que já foi trabalhado para vocês na aula da professora Rosimar, quando vocês tiveram a oportunidade de ler uma transcrição radiofônica. Então, vamos fazer essa retomada. Espero que todos aí estejam com os livros didáticos de vocês, que vai auxiliar bastante para acompanhar as atividades. Ok? Então, o que é esse gênero discursivo transcrição? Então, quando se fala em gênero, às vezes os alunos se perguntam: professora, você está falando de gênero alimentício? Está falando de gênero cinematográfico, do tipo comédia, filme de romance? Enfim, está falando de movimento de gênero, da diversidade sexual, do movimento LGBT, TTHI, enfim. Então, do que se trata, afinal de contas, gênero? Ora, na língua portuguesa a gente trabalha com o gênero discursivo. Então, vocês já vêm trabalhando aí alguns textos, cada texto ele traz em si uma intencionalidade, e para ser produzido esse texto, ele tem que ter características específicas de determinado gênero, certo? Então, a aula passada que vocês, nas aulas anteriores que vocês acompanharam aí a transcrição de um texto radiofônico, não sei se vocês estão lembrados, era a transcrição de um jogo de futebol, de uma narrativa de futebol. Então, vamos retomar o texto lá. Ele está na página 95, 96 e 97 do livro didático. Começa lá na 95. O título do texto: Corinthians 1 versus Palmeiras 0. Esse jogo foi realizado no dia 13 de maio de 2018, há 2 anos atrás. Então, o que foi feito? Foi feita aqui uma transcrição da linguagem falada, da oralidade, para a escrita. Como que a gente faz aí uma transcrição da linguagem oral para o plano da escrita? Então, existem algumas características que são específicas para a gente poder compreender como que se faz essa transcrição. No caso, uma transcrição radiofônica. Então, o que nós temos aqui? No texto, ele faz uma abertura, primeiro vem o título, obviamente, Corinthians 1 versus Palmeiras 0, a data que aconteceu esse jogo. Esse jogo, então, é um fato da realidade. E, na sequência, vem ali, abre parênteses, e aí vinheta e jingle da Rádio Jovem Pan. Fecha parênteses. Bom, o leitor, nesse momento, no caso de vocês, estão lendo aí um material impresso. Vocês não têm como ter acesso ao áudio, para ver o que é essa vinheta. Depois a gente vai ver que a vinheta é uma espécie de um jingle musical, é uma música que relembra a logomarca de algum programa televisivo ou de alguma rádio. Nesse caso aqui, além da gente ter essa vinheta, que é uma marca da Rádio Jovem Pan, a gente tem também que esse mesmo jogo foi ao ar em formato de vídeo. Então, eles gravaram, não exatamente o jogo lá ocorrendo no estádio de futebol, mas eles gravaram ali o narrador do jogo, e os seus interlocutores ali, que compõem ali aquele contexto de enunciação da fala, em vídeo. Então, tem disponível também no YouTube. Na sequência, quando é anunciado isso para o leitor saber que houve, então, essa vinheta no áudio, vem a fala do Nilson César, que é um dos locutores. Então, ele diz: estamos de volta no futebol da PAN para todo o Brasil. Você estará conosco no nosso canal do YouTube, Jovem Pan Esportes. Observem que na sequência a gente tem ali, abre colchetes, reticências, fecha colchetes. O que isso significa numa transcrição? Significa que uma parte do que estava acontecendo ali no campo de futebol foi omitida.
né? Então, não são todos os acontecimentos que são transcritos. Quando uma parte é omitida, né, o escritor, a pessoa que fez a transcrição, aqui no caso o transcritor, ele não pode anunciar tudo na escrita. Então, ele coloca ali, entre colchetes, reticências. E segue o texto. Após as reticências, a gente tem ali na AM 720 e FM 100.9. Aqui na Arena Corinthians, 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ponto. E aí vem o quê? Propaganda escrita entre parênteses. O que isso significa? Que vai ter uma propaganda, mas que neste momento o transcritor optou por não escrever esta propaganda. Então, nós não temos como saber a propaganda do que se trata, né? Mas a gente sabe que houve, porque ele colocou ali entre parênteses e colocou em itálico também, né, a escrita ali de que houve essa propaganda. Aqui o Corinthians vai para o aquecimento à minha esquerda. Palmeiras se aquece à minha direita. Na Arena de Itaquera, grande público chegando. De novo, a gente tem ali mais um fragmento, né, de uma situação que foi omitida pelo transcritor, representada nos colchetes e entre reticências, né? Para Corinthians e Palmeiras. Daqui a pouco vai o Corinthians. Aliás, vai agora. Hino do Corinthians ao fundo. Está também entre aspas, entre parênteses, como vocês podem ver. Nesse momento, o que o transcritor fez? Ele narrou ipsis literis, ou seja, literalmente a fala do narrador, né? E aí o que ele coloca ali então? Tem o hino do Corinthians ao fundo, né? O leitor que está lendo o material impresso não terá acesso, mas ele precisa de anunciar isso na transcrição, certo? Corinthians de tantas histórias, Corinthians de tantos títulos, de tantas conquistas, Corinthians, atual campeão brasileiro, Corinthians bicampeão paulista, diretamente da Arena Corinthians em Itaquera. Vamos lá para todo o Brasil. Manda lá, André Ranieri, manda o Coringão, manda o Corinthians, André Ranieri. Então, aqui ele termina, né, chamando um outro interlocutor para ajudar aí nessa narrativa de futebol. Então, a gente tem aqui o começo da transcrição, né, é uma transcrição um tanto longa, né, embora alguns fragmentos, algumas situações tenham sido omitidas, né, nos sinais ali entre parênteses e colchetes e reticências, né, a gente sabe que para fazer a transcrição gastaria muitas páginas se fosse para narrar o jogo inteiro. Então, o que foi feito? Foi selecionado um fragmento só para a gente poder entender como que se faz essa transcrição, certo? Então, nessa transcrição da narração radiofônica do jogo, algumas passagens não foram transcritas, apenas citadas entre parênteses ou colchetes, como vimos. Então, no início, para abrir a apresentação do programa da Jovem Pan, há uma vinheta com o jingle da Jovem Pan, na linha 2. E na linha 7 a gente tem uma propaganda. Então, tanto a vinheta quanto a propaganda, são gêneros textuais que foram utilizados na composição de um gênero mais amplo, no caso, a transcrição que nós estamos vendo, né? E que se trata do quê? Da narração radiofônica de um jogo de futebol, a qual foi transcrita da oralidade, da linguagem falada, para a escrita. E está reproduzida em nosso livro didático. Então, será que a gente entendeu o que é uma vinheta? Né? Será que a vinheta e a propaganda são gêneros parecidos ou será que há diferenças? Vou dar um tempinho aí para vocês refletirem sobre essas duas questões.
ok? Então, vamos retomar lá. Então, a vinheta, como nós já havíamos comentado, ela pode ser um som, um jingle utilizado na abertura ou no fechamento de uma transcrição, né? Ela pode também ser utilizada enquanto som, para quem consegue ouvir, né? Quando se trata de um programa televisivo, né? Ou de um programa no rádio, né? Os ouvintes, os telespectadores conseguem ouvir essa vinheta, né? Então, eu estou me lembrando aqui daquela do Fantástico, né? Não sei se os alunos têm costume de assistir ao Fantástico, né? Então, no Fantástico, eles têm a vinheta, que é um som específico deles, tanto na abertura quanto no fechamento do programa, certo? A propaganda, muitos de vocês já conhecem, já estão familiarizados com este gênero textual, né? Elas têm a intenção de persuadir e manipular alguém para adquirir algo. Geralmente, a propaganda ela é um texto que visa lucro, certo? Então, aqui a gente tem uma proposta de uma atividade auditiva para vocês ouvirem dois trechos que foram recortados da narração do jogo de futebol. Então, a gente tem uma vinheta contendo o jingle da Jovem Pan, que eu gostaria que vocês ouvissem, e a gente vai ter, na sequência, uma propaganda que aparece no meio dessa narrativa de futebol. E aí eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessa propaganda, porque a partir dela nós faremos um exercício de transcrição da linguagem oral para a linguagem escrita, para que nós possamos nos familiarizar melhor, né, como produzir uma transcrição, certo? Real World One. Jingles, imaging, and song intros updated every month. Here's what's new. Muito legal você estar aqui com a gente no É Gol que Felicidade, das lojas 100. Ainda dá tempo, meu craque. E nas lojas 100 é tudo no carnê, é tudo para você, mamãe. Vai correndo que ainda dá tempo de você comprar o seu presente para o Dia das Mães. Vamos para esse segundo tempo aqui. Então, conseguiram ouvir o jingle, né, a vinheta que a gente propôs no áudio? E a propaganda? Será que a propaganda deu para acompanhar ali as palavras que estavam sendo ditas, né, e transcritas? Então, eu vou passar agora para vocês uma atividade de transcrição. Na transcrição, vocês vão perceber que vocês vão ter que fazer um exercício preenchendo ali as palavras que não foram transcritas e que aparecem na propaganda, certo? Os alunos que sentirem a necessidade, de repente, de voltar para ouvir novamente o áudio, se tiverem acesso ao Google Classroom, ele estará lá disponível também, ok? Então, vamos ver como que ficaria essa transcrição. Então, no áudio da narração, há uma propaganda das lojas 100. Vamos juntos fazer a transcrição desse fragmento. Complete com as palavras que estão faltando. Observem que no início dessa frase foi utilizado, abre aspas, que é uma forma da gente fazer a citação do discurso direto. Como eu estou citando diretamente a fala, né, de outra pessoa, estou usando aspas. Na sequência vem, abre parênteses, reticências, fecha parênteses, que significa o quê? Que foi omitida uma parte das informações presentes ali. No caso, uma grande parte, né? Porque estamos falando de uma transcrição de um jogo de futebol. E aí começa, então, o enunciado que vocês deverão copiar e depois tentar preencher aí com as palavras que estão faltando. E nas lojas 100? É tudo pelo carnê. É tudo para você, mamãe. Ponto. Na sequência, vem, né, as lacunas para vocês preencherem e termina em pro Dia das Mães. Certo?
Ok? Então, vamos corrigir a transcrição. Vamos ver se vocês conseguiram aí ouvir, né, ou ter uma memória aí e lembrar, né, das palavras que estavam faltando. Então, acertou quem fez da seguinte forma. E nas lojas 100 é tudo pelo carnê, é tudo para você, mamãe. Vai correndo que ainda dá tempo de comprar o seu presente para o Dia das Mães. Então, as palavras que estão ali grifadas em vermelho estavam faltando, certo? Agora eu vou propor para que vocês respondam um quiz, né? São algumas questões para vocês marcarem aqui V para verdadeiro ou F para falso. A primeira, na transcrição, a linguagem é formal, altera a fala original. Será que é verdadeiro ou falso? Será que quando eu faço a transcrição, nesse caso uma transcrição radiofônica, né, de um texto jornalístico, né, que é um texto que se insere no campo do jornalismo midiático. Midiático porque é veiculado pelas diversas mídias, rádio, televisão, internet. Então, será que neste texto estaria verdadeiro ou falso? Ali eu marcaria na primeira frase. Ela é formal, essa linguagem, totalmente formal? Ela altera a fala original? Então, deem uma pensada aí e marquem aí F ou V. Para a segunda frase, na transcrição, a linguagem é idêntica à fala original, porém alguns fragmentos são omitidos e marcados por colchetes, reticências ou entre aspas, seria o discurso direto, né? Ou nesse caso aqui também em itálico entre parênteses. Deem uma pensada e marquem aí V ou F. Então,
Vamos ver se vocês acertaram essa questão. Olha lá. Então, quem marcou F para a primeira frase, acertou, né? Na transcrição, a linguagem é formal, altera a fala original. Não altera, a gente já viu isso. E a segunda é verdadeira porque diz que na transcrição a linguagem ela é idêntica à fala original, né? Alguns fragmentos são omitidos e marcados por colchetes, entre parênteses, etc. Vamos para a segunda questão? De novo, marque verdadeiro ou falso. No texto, Corinthians 1 versus Palmeiras 0, de 13/5/2018. A vinheta utilizada no início da transcrição apresentou um jingle da rádio Jovem Pan. Segunda assertiva, marque verdadeiro ou falso. Na transcrição, o leitor consegue ouvir o jingle utilizando apenas o livro didático impresso. Tempo para pensar. Ok, então vamos verificar se vocês acertaram. Tcharam, olha lá, então a primeira é verdadeira, né? No texto, a vinheta realmente foi utilizada no início da transcrição e foi apresentado o jingle da Rádio Jovem Pan. E na segunda, acertou quem marcou o falso. Por quê? Porque na transcrição o leitor consegue ouvir o jingle utilizando apenas o livro didático impresso. Não, no livro impresso não é possível ouvir, né? Eu só consigo ouvir se eu tiver acesso a alguma ferramenta aí auditiva, como acesso, de repente, ao YouTube, aí eu consigo colocar lá o link e ouvir, certo? Vamos para, agora, as próximas questões que a gente elaborou. Então, aqui tem uma lista de exercícios, certo? Vocês vão tentar aqui assinalar a alternativa correta. Ao transcrever o jogo, são descritos a alternativa A, os aplausos, B, os gritos, C, as propagandas, ou D, todas estão corretas, né? Será que lá o transcritor utiliza alguns recursos lá, entre parênteses, aplausos, entre parênteses, gritos, entre parênteses, propagandas, conforme a gente viu, né? Para poder fazer a transcrição passar da oralidade para o plano escrito. Deem uma pensadinha.
Ok, então vamos ver quem acertou essa. Muito bem, quem marcou que todas as alternativas estão corretas, né? Como eu disse, na transcrição não é possível o leitor estar em campo, né? Ele não tem como visualizar, sentir, se emocionar, ouvir tudo o que está acontecendo. Então, é necessário fazer a transcrição entre parênteses, usando a pontuação adequada dos aplausos, dos gritos e das propagandas, certo? Próxima questão. Exercício 2. Relacione as colunas de acordo com a definição dos termos. Então, o texto que a gente está estudando, que vocês têm aí no livro, ele tem lá um pequeno vocabulário contendo a definição desses termos que estão aqui na primeira coluna. Então, o que será que significa zaga? Né? Uma linguagem utilizada especificamente dentro de um campo de futebol ali, né, num estádio. O que significa finta? Balão e artilheiro, certo? Então, eu peço que vocês deem uma retomada lá, né, no texto que está no livro e tentem acertar essa questão. Alguns que são mais familiarizados, que gostam de assistir a jogos de futebol, já provavelmente sabem as respostas, ok? Então, vamos lá? Ok, então vamos ver quem acertou, quem que se lembra, né, do que significam essas palavras. Tcharam, olha lá. Então ficou, zaga significa o quê? Linha de defesa do time. Finta, drible em que a bola passa por cima do adversário. Balão, chute alto, sem direção. E artilheiro é o jogador que marca muitos gols. 3, 1, 4, 2. Parabéns para quem acertou. Vamos fazer aqui mais um testezinho agora para fixar os conteúdos aprendidos nesta aula.
Então, mais 2 exercícios. O primeiro, a transcrição do jogo de futebol é um texto que pode ser classificado como um gênero. Lembra que a gente discutiu um pouquinho de gênero? Será que é jornalístico midiático, que pode ser veiculado no rádio, na televisão, na internet? Será que é um texto literário? Será que é biográfico? Traz a vida de alguém, né? Como que é essa transcrição da vida de alguém? Daí seria biográfico? Ou será que é um texto publicitário, que tem lá uma intenção de promover uma ideia ou um produto? Dá uma pensadinha. Olá, então vamos ver se acertaram. Muito bem, acertou quem compreendeu que a transcrição, né, você transcrever um texto da linguagem oral para a linguagem escrita, se insere no campo jornalístico-midiático, porque utiliza diversas mídias. Parabéns. Na questão 2, para fazer uma transcrição é necessário A. Desconsiderar os aplausos, eu não preciso mencionar isso no texto escrito. B. Ignorar palavras negativas e palavrões. C. Deixar de lado sons e silêncios. D. Transcrever tudo detalhadamente, utilizando pontuação adequada.
Ok? Vamos então fazer a correção para ver quem acertou. Olhem lá. Então, para fazer a transcrição é necessário o quê? Descrever tudo detalhadamente, utilizando a pontuação adequada. Né? A gente viu que, assim, por exemplo, propagandas, aplausos, situações que possam gastar muitas palavras na transcrição, podem ser resumidas ali entre parênteses em uma única palavra, certo? Então, quase tudo em mínimos detalhes, certo? Considerando que as outras alternativas estariam erradas. Muito bem, agradeço a todos por terem aí participado dessa aula, né? Congratulo novamente pela dedicação, pelo esforço e por compreender esse momento atípico que estamos passando, de pandemia. Gratidão e fiquem em casa.